preciso te apresentar. Mas você precisa... Lógico que precisa. De você ainda. De você ainda. Ave Maria! Eu apresentar o furacão? Se ele arranca os recursos do banco, você para de roubar meus recursos. Vou fazer um trabalho decente. Pode ir, moço? Pode? Alô? Já? Vamos se aproxegar aqui vocês. Deixa eu ficar em pé aqui que isso é mais fácil. Turma do gargarejo ali, se aproxegue, meu linguajar nordestino. 4 anos de Recife, eu sou um ser pernambucano agora do coração. Chega aqui vocês. Vamos dar uma aproxegada. Que o furacão vai passar na vida de vocês. Então, já tá bem pertinho para sentir um furacão, que é essa Camila. Boa tarde, pessoal. Dando sequência à nossa trilha do Women in Tech, aqui do Cubo Conecta, a gente tem uma sessão agora super especial. A Camila dispensa apresentações, mas assim, acho que é tão orgulhoso, é tão inspirador conhecê-la e escutar essa história de empreendedorismo, dona de 2 startups, uma mulher de sonhos, ver a tecnologia como um viabilizador de transformação dela, do mundo. Esse negócio é sensacional escutar essa história nessa nossa sessão. E aí eu apelidei ela carinhosamente de Furacão do Bem, porque ela é um furacão, onde ela passa, ela mexe com todo mundo. Então, vamos aproveitar essa sessão. Camila, um prazer enorme te conhecer. Sou a Flávia Piccolo da Accenture, lidero o grupo de tecnologia no Brasil. 10 vezes mais furacão do que Nada. Estou lá em Recife há 4 anos, tocando a liderança, o nosso centro de inovação por lá. É por isso que eu sou um pouco pernambucana, um pouco daqui do interior de São Paulo. Então, aproveitem muito, que tem muita coisa a aprender com essa mulher. Obrigada. Prazer te conhecer. Obrigada. Oi, pessoal. Tudo bem? Vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Me mandaram contar minha jornada empreendedora, mas obviamente que eu aproveitei o momento, né, para fazer uns puxão de orelha, né, promover umas reflexões aqui. Vamos ver o que vai rolar, tá? Primeira reflexão que eu queria promover aqui, antes de começar a contar um pouco da minha jornada empreendedora, eu queria passar aqui uns fatos e dados para vocês. E aí a primeira observação que eu queria fazer é que todos os homens levantassem a mão. Pessoal, toda vez que a gente põe mulheres na tecnologia, mulheres, diversidade, aparece só as mulheres. E aí é óbvio que eu fico feliz. Mas sabe o que está por debaixo do pano de tudo isso? Que a gente acha que o fato da gente não ter diversidade em tecnologia, da gente não ter mulheres na tecnologia, é um problema das mulheres. E que a gente deveria mudar. Quando, na verdade, isso é um problema social, econômico, pessoal. A gente discutir diversidade não é um problema das mulheres. Não termos mulheres na tecnologia não é culpa nossa. Então, eu sempre chamo a atenção para o fato de que, quando está falando de diversidade, quem vem são as mulheres. E os homens meio que, tipo, esse problema não é meu. Então, muito obrigada a todos os homens que estão aqui presentes, porque esse problema também é de vocês, porque é um problema da sociedade. Tá? Então, vamos aos dados e fatos. Separei alguns. O primeiro é bem pessoal, que é... Em 2013, se você olhar a lista de formandos em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, você vai ver 30 alunos. E uma menina, Camila Fernandes Achuti. E aí, em vez de você olhar e falar assim, nossa, né? Que bom. Tô sozinha, vou dominar aqui, rainha maravilhosa. Péssimo, pessoal. Por quê? Como é que a gente consegue cumprir qualquer vontade de mudar, de colocar a diversidade, se a gente não tem quórum, a gente não tem disponível esses talentos hoje no mercado. Então, a primeira coisa que passava na minha cabeça é, eu preciso colocar mais gente se interessando por tecnologia, mais gente fazendo tecnologia, entendendo o que é tecnologia. Tá? E aí, depois eu vou contar um pouco de como essa jornada se deu, mas um número importante é que, talvez as pessoas possam pensar, é que as mulheres não querem estudar, né? Sei lá, elas querem ter filho. Sei lá. Não, hoje a gente é maioria. Então, 57% dos títulos de bacharelado são para mulheres. Então, já caiu por terra o argumento de que mulheres não querem estudar. Tá? Espero que eu não precisasse estar contando isso para vocês, mas senão é sempre bom, né, dar uma reforçada nessa informação. Só que aí, quando você olha para a área de TI, aqui a gente está colocando ciência da computação, análise de sistemas, a gente desce esse número para 14%. E aqui, esse número é totalmente mascarado, pessoal, porque ele é mundial. Então, a gente pega áreas como Malásia,
e Índia, que acabam tendo uma maioria feminina porque é a carreira que dá. Na Malásia, por exemplo, a gente conversa bastante e lá a discussão de gênero é que trabalhar com tecnologia muitas vezes é um trabalho meio insalubre. E aí eles colocam as mulheres para trabalhar. E aí, tipo, olha que maravilhoso, você acha que está resolvendo o problema e aí não, tá pior. Tá? Então aqui esse número, 14%, ainda é bom. Tá diluído. Se a gente for olhar para mulheres latinas, se a gente for olhar para mulheres negras, se a gente for olhar para mais recortes, é a minoria da minoria, tudo bem? E aí, para mim, o número que eu sempre trago e que é o pior de todos, é que não adianta nada eu trabalhar para colocar mais mulheres se interessando por tecnologia, se 79% delas desistem no primeiro ano de faculdade. E aí eu lembro até hoje que eu fui dar uma palestra lá no IME, que é dentro do Instituto de Matemática e Estatística, e um professor levantou a mão e falou assim, Camila, mas você, como formada aqui, deveria saber que é a estatística dos números pequenos. Que é, se de 3 mulheres, uma desiste, obviamente que a parcela, ela representa muito em porcentagem. Mas ainda assim, não tira o fato de que não adianta nada eu colocar lá se mais da metade vai embora. Por quê? O ecossistema não é favorável, porque ela não se sente representada naquele tablado, naquelas professoras. Então, esse número sempre mexeu muito comigo. E eu pensava, cara, será que está adiantando o que eu estou fazendo? Porque eu estou colocando um monte de gente lá e elas não conseguem ficar lá porque o ecossistema está cagado, tá? E aí, a gente começa a recortar. E, de novo, a gente tem mais um dado, que é só 6% das mulheres conseguem ascender na carreira executiva de TI. A Flávia aqui poder... Uma honra para mim ela vir falar aqui, porque você conta nos dedos as mulheres executivas em cargos de liderança em empresas de tecnologia, porque além da dificuldade de inserção, a gente tem dificuldade de ascensão. Porque lá no meio, com 30 anos, a galera começa a falar que não, mas vai ter filho, não vai parar a carreira, não vou contratar. A gente não declara isso, mas ainda é um tabu. E aí a ascensão dessa mulher na área de tecnologia também é super difícil, tá? Tanto que a gente tem 6%. E aqui no Cubo, na minha cabeça, eu também tinha a plena convicção de que isso ia dar certo, que era, não, mas startup é diferente. A gente é legal, a gente tem propósito, a gente é maravilhoso, o mundo empreendedor é incrível, super acolhedor. Só que não. A gente, pessoal, mesmo no mundo empreendedor, a gente ainda tem uma baixíssima diversidade de gênero. E eu não estou nem falando de CTOs. Tá? Que é o meu caso, que é assumir a área técnica de uma startup. São mulheres em cargos de fundadoras, mulheres em C-level de startups. Então, nem o mundo de empreendedorismo, que talvez parece mais libertador e acolhedor, também não está sabendo lidar com essa diversidade, com essas mulheres. Tá? E aí eu separei 2 notícias, porque bem como temos dados quantitativos, temos dados qualitativos. E eu trouxe 2 episódios bastante recentes que eu queria que a gente refletisse aqui antes de eu começar a falar da minha vida, tá? Recentemente teve o memo de 10 páginas de um engenheiro do Google. Todo mundo viu? Alguém não viu? Vou resumir muito rápido, pessoal. O engenheiro do Google escreveu 10 páginas, um artigo com cunho científico, tentando provar por A mais B que a política de diversidade do Google era oposta, estava tendo um efeito reverso, que era prejudicar quem não concordava com aquilo, tinha que calar a boca e aceitar. E aí ele, como bom engenheiro, ele usou o pensamento binário e tentou analisar uma situação que é social usando 0 e 1. E aí, obviamente, que ele foi demitido e todo mundo fala, ai, Camila, você concordou com a demissão. E aí, de novo, eu não estou aqui para falar se isso está certo ou se está errado, pessoal, mas que ele quebrou o código de conduta da empresa, falando que mais da metade dos colaboradores que trabalham com ele eram incapazes biologicamente. Como que você coloca o cara para trabalhar num grupo? Eu não trabalhava com o Camila. Não tem como, ele quebrou um código de conduta da empresa. Então, de novo aqui, ter esse tipo de discussão é o fato qualitativo e a gente ainda tem que aguentar. Ontem mesmo, teve o anúncio do iPhone. Todo mundo viu o iPhone? Qual foi o comentário da única mulher que subiu no palco? Ela estava, que absurdo, ela estava com um casaco de $2.000. A mulher é a única fucking executiva da meleca da empresa, sobe no palco do caralho e aí comentam que ela tá com casaco rosa de 2... Se eu ganhasse $8 milhões por ano, meu bem, comprava o casaquinho também.
Ia bem linda subir no palco. Só que o que é errado, pessoal? É errado. Não, é errado você subir no palco com o casaco rosa que você comprou, que você pagou sei lá quanto. Errado é você não prestarem atenção no que você está falando e analisarem e comentarem o seu casaco, a sua roupa. Pleno século XXI, pessoal. A mulher incrível e ela ainda tem que escutar uma pressão dessa de pensar. E aí quando você, não, eu sou empoderada, eu sou feminista, e eu falo de boca cheia. Eu penso a roupa que eu vou usar. Porque eu sei que eu sou julgada quando eu vou falar em público e eu penso a roupa que eu vou usar. Nenhum homem sofre essa pressão. Bem como, se eu tiver qualquer dúvida sobre que roupa usar no casamento à tarde, eu tenho 10 amigas para ligar. Mas agora, se eu tenho uma dúvida de carreira, esgota a minha lista. Tipo, puta, para quem que eu vou ligar, meu? Agora, um homem, ele não liga para perguntar como que dá nó de gravata. Ele não tem esse... Mas se precisa de conselho para carreira, ele tem logo 10 para ligar e perguntar. Tô achando meu salário mais ou menos. A gente acaba não conseguindo focar nessas coisas porque existe uma pressão da sociedade para a gente ir para o outro lado. Tudo bem? Então, eu tenho uma visão um pouco otimista, e eu vou contar aqui o lado otimista de toda a trajetória, mas as mudanças que a gente tem visto são mais qualitativas do que quantitativas, infelizmente. Hoje aqui no Cuba a gente discute isso abertamente. Isso é uma mudança qualitativa incrível. Mas a gente ainda não está vendo nos números. A gente ainda não conseguiu aumentar do tamanho do esforço que a gente tem o número de fundadoras, por exemplo. O número de desenvolvedoras. Então, a mudança qualitativa, de fato, a gente está vendo. Tem um painel dentro do Cubo Conecta de 2 anos, falando 2, né? Porque a gente viu o painel das executivas e colocaram a Camila de Dó, né? Empreendedora, coitada, porque as executivas maravilhosa. 2 painéis de 10. Incrível, mudança qualitativa. Mas cadê a quantidade para a gente conseguir mudar, de fato, essa situação? Tá? Então... eu vou contar um pouco da jornada, só que eu vou começar de trás para frente, tá? Eu decidi fazer ciência da computação porque meu pai trabalhava com código e aí eu achava muito mais legal do que qualquer outra coisa, tá? Porque ele acordava de madrugada, o telefone tocava e aí tipo parecia que uma sociedade secreta entrava em contato com ele e ele ditava código pelo telefone, código COBOL, o que era de fato uma língua alienígena. Certo? Então, para mim era muito mais legal do que ajudar minha mãe a cozinhar, descascar batata. Tipo, no final de semana, os primos iam tudo para a chácara. E eu tenho uma irmã gêmea. E ela super aguentava ir descascar batata. E eu queria matar, enfiar os 2 dedos no olho, assim. Tipo, cara, não, por favor. Eu preciso trabalhar com meu pai. Eu quero fazer parte da sociedade secreta, o clã que fala essa língua aí. Tá? Foi assim, super maduro, que eu decidi a minha carreira. Olha que decisão super madura. E... cheguei no meu primeiro dia de aula, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, e pasmem, em pleno dia 8, né, dia da mulher, tinham incríveis eu de menina. E como que eu saquei que isso estava acontecendo? Eu não tinha noção nenhuma, pessoal, porque, de novo, recorte de gênero, por mais que eu tivesse manifestado essa vontade de seguir a área técnica, ninguém da minha família se preocupou em falar, vai lá, Camila, fazer técnico, vai lá ser arrimo de... Não, essa carreira aí, cara, vai ter que trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, meio polêmico, talvez. Não sei, para a sua vida social pode ser ruim, tá? Então, eu cheguei na faculdade sem ter muita noção e sem saber programar. E aí, eu cheguei na sala, não entendi uma palavra do que o professor falou na primeira aula de introdução a algoritmos, em C. E aí, eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa, porque eu não sou burra. Será que eu não estou entendendo nada? Eu devo ter perdido alguma coisa. Eu vou arrumar um caderno. E aí, do alto da minha cabeça, porque a gente vive em sociedade, pessoal, a gente vive de estereótipo. Eu pensei, vou pegar de uma menina que é mais organizada. E aí, eu fui olhar em volta e não tinham meninas na turma. E aí, caiu uma ficha e eu fiquei desesperada. Eu voltei, na época eu morava em Guarulhos. E aí, eu voltei chorando o caminho inteiro. 3 horas, cheguei desnutrida. Imagina, 3 horas no ônibus, chega desnutrida. Cheguei e comecei a editar mulheres na computação, mulheres na tecnologia, mulher... E não vinha nada no Google, isso em 2010, pessoal. Vinha uma outra coisa em inglês, alguma discussão começando no Vale, não existia essa discussão. E aí, a coisa que mais me marcou quando eu encontrei foi essa foto aqui, que era a primeira turma do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, de Ciência da Computação. E eu dei uma ajudinha aqui, todas as bolinhas brancas são mulheres.
E aí eu fiz essa cara que vocês estão fazendo para mim agora. Que é, oi? Como é que pode, em 2010, que na minha cabeça está muito mais avançado do ponto de vista de discussão de gênero do que 1971, eu ter caído de 70% para 3,7%? O que aconteceu? Que meteoro que caiu? Que dinossauro que apareceu aqui e matou todo mundo? E foi quando aconteceu a minha... Óbvio que ia acontecer isso. Eu tenho que virar para lá, né? Aí. A minha primeira empreitada, que foi, eu não vou me conformar com essa informação que está aqui. Da próxima vez que qualquer menina digitar no Google mulheres na computação, mulheres na tecnologia, ela vai achar alguma coisa. Ela precisa ter força para entender que o problema não é dela, que ela não está sozinha, que quem fez tudo aquilo foi uma mulher. Então, se alguém virasse para ela e falasse assim, então, mas não parece que você faz isso? Será que você é boa mesmo? Lindinho, você nem ia estar estudando, porque quem inventou isso foi uma mulher. Então, tá pegando mal para você? Não fala isso. A minha tentativa com o blog era discutir tudo isso, era dar insumo para essa menina. E aí, alguns porquês que eu queria só comentar antes de seguir na trajetória. A gente ainda continua criando meninas e meninos de um jeito diferente. E aí eu sempre dou o mesmo exemplo, que é descascar batata versus entrar debaixo do carro e se sujar inteiro de graxa e arrumar o carro com meu pai. A diferença é que, quando eu pedia para entrar debaixo do carro e me sujar de graxa com meu pai, ele falava, filha, vai estragar a roupa. Não pode, sua mãe vai me matar. E aí a gente cresce achando que tem espaços que são adequados para a gente e espaços que não são. A gente cresce não brincando de Lego, não brincando de carrinho de controle remoto, tendo que usar o computador do irmão. Tendo que entrar no contraturno no quarto do irmão para jogar. A gente criou um estereótipo do profissional de tecnologia que talvez seja verídico, pessoal. Nos anos 90, nos anos 2000, mainframe e IBM Feelings. Mas isso aqui, tecnologia hoje, nem pode ter esse estereótipo, porque tecnologia é tudo. Só que a gente ainda pergunta para a menina de 7 anos, que está no colégio, que nunca viu o mercado, e pede para ela descrever um profissional de tecnologia, e ela descreve quem? Esse cara. Ah, é um menino antissocial, de óculos, barba, cabelo comprido. Numa sociedade em que ela é educada diferente, ela vai querer ser isso? Nunca. Nunca. A não ser que alguém vá lá ativamente contar para ela que não, isso não é verdade, ela não vai, por livre e espontânea vontade, querer se parecer com isso. E a gente fala que grande parte de todo esse estereótipo que surgiu foi lá nos anos 80, quando a gente tirou o computador da área científica. Porque enquanto ele estava na academia, ele era comandado por mulheres. E eu já vou até contar essa história para vocês. Quem criou o início da internet, período entre guerras, não tinha homem disponível para inventar. Então, também não era que o governo inglês era feminista e super quis investir nas mulheres. É que não tinha homem disponível para investir. Eles pegaram as meninas de 17, 18 anos e colocaram na universidade para estudar. Só que lá nos anos 80, quando a gente começou a ter uso doméstico de computador, e a Apple II foi lá e começou a fazer um monte de advertising de, ai, olha, esse menino, ele precisa ser presidente dos Estados Unidos. E para isso, ele precisa de um Apple II. E todas as propagandas arraigavam muito o computador como brinquedo do menino. A indústria de games foi lá e colocou um monte de propaganda que arraigava o uso do menino. E aí, obviamente, que a gente foi criando esse estereótipo e arraigando dentro da sociedade. E aí você ainda chega, quando você consegue quebrar todas essas barreiras e ainda assim se inspira, quando você olha para trás, você não acha ninguém parecido com você. Aí você acha que você não pode fazer aquilo. Ou você acha que é normal. Sua mãe não faz isso, sua avó não faz isso, sua tia não faz, ninguém faz isso. Por que você acha que você vai poder fazer? E aí esquecem de contar histórias que são super tradicionais para a gente. O primeiro ser humano que programou na vida foi uma mulher. E aí, quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, não parece que você faz isso, mas será que você programa mesmo? Tipo, cala a boca, mano, quem inventou essa meleca fui eu, tipo. E a gente ainda tem que sustentar dentro dessa sociedade que a gente vive e escutar esse tipo de coisa, porque ninguém conta a história dessa mulher, da Ada Lovelace. Ninguém conta. Pelo contrário, conta a história ao contrário. Quem viu o Jogo da Imitação, do Alan Turing? Se você vê o filme,
Você fala o quê? Nossa, esse cara foi decisivo. Ó, só tinha homem trabalhando para ele. Olha o Bletchley Park, só tinha homem. Que coisa. Mentira, pessoal. 76% dos trabalhadores do Bletchley Park eram mulheres. E, de novo, não era porque o governo inglês era fofinho. Não era porque não tinha mulher. Os homens estavam lutando, estavam na guerra. E aí as mulheres estavam estudando. E aí o investimento foi para elas. E aí a gente vê um jogo da imitação que tinha toda a chance do planeta Terra para mudar, vai lá e arraiga o estereótipo de novo. O Google fez uma ação grande, que se você digitar no Google, as mulheres do Bletchley Park, vem, nossa, a história de todas elas estão todas tipo velhinhas, fofinhas, e aí tem a história de cada uma, o que elas foram fazer, elas escreveram um livro. Enorme, e essa história ninguém conta. Tem outra história que eu gosto muito, que é dessa mulher aqui, ela inventou o termo frila. Depois, digita no Google, pessoal, Stephanie Steve Shirley. Ela tem um TED que fala por que as mulheres são chatas. É um negócio assim. E ela conta a história de como ela fez a primeira software house remota nos anos 60. Porque ela investiram na educação dela no período entre guerras, ela programou, aprendeu a programar, quando os homens voltaram da guerra, não, tem que voltar tudo para o status quo tradicional. E ela, não, mas eu quero trabalhar. Não, não dá. Não dá sim. E aí ela se correspondia por telegrama com uma rede de mulheres e elas construíram o primeiro software embarcado da Boeing. E ela fala isso no TED, ela tipo, então, só preciso contar uma coisa, porque o único conselho decente que o meu marido me deu foi para eu mudar de nome, porque ninguém ia aceitar uma proposta de uma mulher. E aí ela passou a assinar todas as propostas como Steve. E aí vendeu que foi uma beleza. E eram mulheres. Essa mulher ficou milionária. E ela fala que o melhor presente da vida dela foi que ela deixou outras tantas mulheres milionárias. E deixando mulheres milionárias, elas devolvem para a sociedade. Grande parte delas foi abrir ONG, foi trabalhar com filantropia. Então, ela, na cabeça dela, ela mudou o planeta. E eu também acho que ela mudou o planeta. E aí eu vou passar rapidinho, porque tem mais um montão de história, pessoal. Mas eu queria recortar um pouco aqui a minha jornada para a gente pensar o que a gente pode... Meio que incitar uma revolução, tá? O que a gente pode fazer hoje? Eu acho que a gente tem na mão uma geração que a gente nunca teve. Que é esses tais de nativos digitais. Essa tal de geração youtuber. Quem aqui tem filho, ou irmão, ou primo que sonha em ser youtuber? Pessoal, investe nisso, porque é uma ótima carreira. Não tem que pagar pela formação, dá dinheiro. Eu acho que é uma carreira do futuro. Eu investiria, viu? A gente tem a faca e o queijo na mão, pessoal. Essa geração, ela já se interessa muito por tecnologia. Ela ainda não faz tecnologia, ela é só super usuário. Mas ela precisa de um empurrãozinho minúsculo para começar a entender que tecnologia é uma ótima ferramenta de transformação. Ótima ferramenta. Então, o meu chamado aqui para essa revolução é que a gente comece a pegar essa galera que já está convivendo com a gente e comece a mostrar para ela que tecnologia é sim para todo mundo. Que tecnologia independe de gênero, de posição social, de qualquer coisa. Isso é um conhecimento básico do século XXI. Tudo bem? E aí eu entendo que a gente vai conseguir endereçar esse problema de gênero. E aí, voltando, incitando de novo essa revolução para vocês, eu queria dar 3 chances para vocês, e aí eu vou contar quais foram os caminhos que eu escolhi para fazer essa revolução pessoalmente. Tá? A primeira opção que vocês têm para fazer essa revolução e se juntar à nossa revolução é fazer parte do sistema e pressionar por essa mudança. Então, qualquer mulher que é programadora, que está num time, cara, eu vou entrevistar todas as pessoas que aparecerem aqui. Eu vou ser a pessoa que vai fazer as entrevistas técnicas. Porque a hora que bater uma menina para fazer entrevista com você, vai ser totalmente diferente. Não pode deixar que eu vou falar, eu vou escrever, eu vou revisar os job descriptions. Você sendo parte do sistema, tem tanta coisa pequena que pode gerar um efeito tão grande que vocês não têm nem ideia. Então, o primeiro caminho é esse. Façam parte do sistema e gerem essa mudança. E não precisa ser uma revolução completa. Uma mudança muito pequena de comportamento já pode gerar um alarde enorme. A segunda opção que vocês têm é fazer pressão para o sistema mudar, que essa eu adoro, que é tipo dar umas palestras polêmicas, que é tipo jogar umas verdades na rede. Todo mundo pode fazer isso. Escancarar um evento que não tem palestrantes mulheres.
Se negar a participar de um evento que não tem palestrantes mulheres. Se negar a saber que todo mundo, todos os homens, estão sendo pagos para estar no evento e você é a única que não está recebendo. É fazer pressão, literalmente escancarar essa discussão, porque aí o sistema vai ser obrigado a mudar. E a última é literalmente ignorar o sistema e fazer suas ações, que é um pouco do que eu vou contar para vocês, porque essa é a minha alternativa preferida, que é tipo, larga a mão do sistema e falar, então eu vou fazer o meu, já que você não quer. E aí foi a primeira coisa. Então a jornada, pessoal, não começa aqui. Parece que começa aqui, porque é isso que aparece na mídia. Porque as pessoas olham faturamento e não entendem a diferença de receita e faturamento. E lucro, né? Lucro. O que é lucro líquido e o que é faturamento? As pessoas não conseguem entender. E aí todo mundo acha que é super tranquilo chegar aqui e ser essa pessoa aqui. Mas, na verdade, isso começa muito antes. Tem muito mais coisa para a gente fazer. E por isso que a gente tem que, às vezes, ignorar esse sistema e continuar na nossa trajetória. Então, lá em 2010, a minha decisão foi, da próxima vez que alguém digitar no Google mulheres na computação, mulheres na tecnologia, ela vai achar alguma coisa. E do alto dos meus 18 anos, o meu grande poder revolucionário era escrever em poucas linhas de código, fazer com que as pessoas me ouvissem, era tentar reverberar a minha voz. Era tentar estudar todas essas mulheres e dar voz para elas e colocar as histórias delas lá. E aí, com pouco tempo, o blog, não porque ele era bom, mas porque era o único, e aí as pessoas entravam. Com muito pouco tempo, a gente começou a ter uma audiência grande, a liderar um movimento aqui no Brasil de, no mínimo, mudança de pensamento. As pessoas começarem a questionar, levantar a pulga atrás da orelha. Muita gente ainda não chegou no fato da ação concreta. Mas só o fato dela se perguntar, dela se questionar, dela olhar em volta e falar, eita, não é que é verdade? Não é que não tem ninguém parecido comigo aqui? Não é que eu estou ignorando a diversidade dentro da minha empresa? Só o fato da gente levantar esse questionamento já é muito válido. Tá? E aí o blog começou, até hoje eu recebo muitos e-mails por dia de pessoas, você foi minha melhor amiga durante a graduação. Tô aqui o convite de formatura. Tem umas coisas que eu tenho até medo, que eu não sei como eles acham meu endereço. Tá em algum lugar. WhatsApp, eu vi seu negócio. Tipo, mano, onde você pegou esse telefone? Mas eu acho incrível que a gente tenha esse poder de formar uma comunidade, de a gente aqui de São Paulo conseguir ajudar a menina do Acre, que tem que usar o banheiro da equipe terceirizada de limpeza para poder fazer faculdade, a gente poder se ajudar. Poder falar, não, vem aqui. Não, eu fiz assim, eu fiz assado. E poder formar essa comunidade e essa rede que se suporta. Isso só tecnologia possibilita, pessoal. Não tinha como a Camila estar no Acre, em Rondônia, em João Pessoa. Não tinha como. Tudo bem? Então, o blog ele continua até hoje. Hoje ele se tornou um organismo meio que da sociedade. Eu nunca ganhei um tostão com o blog, mas muitas pessoas escrevem e a gente consegue dar voz para pessoas como a Soraya, que me esperou no aeroporto quando eu desci em Natal com uma poesia escrita em código. E aí ela virou para mim e falou assim, eu vim aqui porque você é a única pessoa que eu sei que vai entender, porque todos os meus professores falam que eu estou destruindo o código. E a menina escrevia poesia concreta com código, gente. E hoje ela escreve no blog regularmente, porque essa menina precisa ter voz. Tudo bem? E aí eu sempre conto uma mesma história. Por causa do blog, eu não ganhei nenhum dinheiro, mas eu conheci muita gente, viajei o Brasil, foi mara. Conheci muita gente legal. E depois a gente percebe que dinheiro, óbvio que é importante. Mas que se a gente for conectado e a gente tiver pessoas do nosso lado, muitas vezes isso vale muito mais do que dinheiro. E eu sempre conto a história dessas meninas. Eu tive a honra de poder trabalhar aqui no Brasil no Technovation Challenge, que é um desafio de empreendedorismo e programação só para meninas. Onde a gente vai, no Brasil remoto, em 61 países, trabalhar com essas meninas para ensinar e mostrar para elas que tecnologia e empreendedorismo é uma ferramenta de transformação. E eu sempre conto essa mesma história porque foi um dos grupos que mais mexeu comigo. Eu lembro que a gente tinha que ler todos os planos de negócio das meninas para selecionar as regionais para ver quem que ia apresentar no final, na final lá no Vale do Silício. E aí a história dessas meninas, elas são de Mumbai, que é uma comunidade da Índia, que é tipo a maior favela do mundo. E o plano de negócio delas começava explicando o problema que elas iam resolver. E aí a primeira linha do plano de negócio era ser estuprada na Índia não é uma questão de condição, e sim uma questão de tempo.
E eu nunca esqueci essa frase. Porque na minha cabeça eu achava incrível que a gente estava resolvendo 1 milhão de problemas com tecnologia, mas se a gente não estava resolvendo o problema das meninas de Mumbai que viviam com esse fantasma, que tinham dificuldade de fazer qualquer coisa, de sair de casa. Porque ser estuprada para elas era uma questão de tempo. E aí a minha reflexão era, a gente não está resolvendo os problemas que a gente precisa resolver. E aí quando você dá tecnologia para essas meninas, elas vão lá e resolvem o problema para amanhã. Essas meninas fizeram um aplicativo que, do ponto de vista técnico, é bem simples. Parece que não é, mas é, eu juro. Que elas fizeram 2 campos de texto. Um que tinha o endereço da casa dela, você põe o endereço que estava. O outro, o endereço do ponto de ônibus que você queria pegar o ônibus. E o governo da Índia tinha acabado de lançar uma iniciativa de ônibus rosa. Porque o maior índice de estupro era no transporte coletivo. E aí eles pintaram, a cada 3 ônibus, eles pintavam de rosa e falavam, só pode entrar mulher. Espero que eu não precise dizer que não funcionou, né? Mas essas meninas, em vez de fazer como os adultos, como os homens indianos indignados, e começar a fazer um abaixo-assinado e coletar assinaturas durante 3 meses, para depois mandar para o governo, para ver o que o governo ia fazer, elas foram lá, fizeram um app e falaram, a gente vai resolver esse problema para amanhã. Então, elas setavam, você punha o endereço da sua casa, o endereço do ponto, e eles setavam um alarme te avisando que horas que você tinha que sair para pegar o ônibus passando. Meninas de 13 anos. Com conhecimento de 12 semanas de tecnologia, pessoal. Não é a revolução, não é que a menina era a engenheira da NASA. Com muito pouco, a gente consegue começar a resolver esses problemas que não estão sendo resolvidos. Quando eu voltei para o Brasil, então eu fui trabalhar na Califórnia, e aí lá a gente discutia muito unconscious bias, a gente discutia muito como que a gente ia fortalecer a comunidade. Tinha um almoço com mulheres, uma mentoria com mulheres, um jantar com mulheres, um happy hour de mulheres. Você conseguia formar uma rede de apoio. Você conseguia conhecer a CTO e você, cara, eu quero ser ela quando eu crescer. Você conseguia criar essa referência. E aí quando eu voltei para o Brasil, a minha cabeça virou, e aí eu decidi que eu ia terminar o mestrado. Porque quando eu saí do Brasil, eu já estava com ele meio encaminhado, e eu decidi que eu ia mudar drasticamente o tema do mestrado, e que eu ia terminar essa meleca desse mestrado, ia mudar o tema, e ia começar a trabalhar com educação. Porque foi lá que eu saquei que, no fundo, todos os problemas tinham raiz na nossa educação. A gente educava da base essa menina diferente, a gente continuava educando ela diferente na graduação, e aí a vida dela seguia diferente. Então, eu mudei o tema do mestrado, terminei o mestrado. Hoje eu dou aula lá no INSPER. E a gente tenta todo dia trabalhar para que mulheres consigam ocupar esses lugares de formação de opinião. Uma professora que fala que uma aluna pode, faz toda a diferença para essa menina. A gente no Mastertech, eu já vou contar algumas das medidas que a gente toma para a gente conseguir, já vou voltar aqui, ter 61% de mulheres. E aí todo mundo fala assim, nossa, que sorte! Pessoal, o Mastertech é uma escola de habilidades técnicas do século XXI. A gente ensina programação, a gente ensina impressão 3D, a gente ensina a internet das coisas, inteligência artificial. Conseguir ter 61% de mulheres é trabalho árduo. É pensar em cada comunicação, é ter cuidado para ter sempre uma ninja menina. Ninja é o nosso professor auxiliar, é tipo quem fica com os alunos. É ter uma pessoa como a Gisele em todas as turmas, olhando com muito carinho o comportamento de cada um, se essa menina vai desistir, se ela não vai, se ela está conseguindo se relacionar, se ela não está. Não é sorte. Não vai vir de presente, não vai cair no nosso colo. Quando a gente começa a falar de falta de profissionais, pessoal, de pessoas técnicas, o primeiro recorte que eu faço é, amigão, você está deixando 57% da população mundial de fora. E você não quer ter problema de recrutamento? Você não precisa ser feminista, você não precisa concordar comigo, você pode ser só capitalista mesmo, que já vai dar errado. Não tem como você excluir metade do planeta Terra e vir reclamar comigo que você não está conseguindo recrutar. O problema é muito mais embaixo. Tudo bem?
Então, lá no Mastertech, a gente tem trabalhado essa falta de profissionais de tecnologia de um jeito que a gente também tente revolucionar essa indústria. Mais do que colocar alguém com mão de obra que saiba programar, a gente quer colocar alguém diferente, que pense diferente, que gere essa revolução, que leve essa diversidade, que saiba respeitar essa diversidade. Porque esse problema, de novo, não é um problema das mulheres, pessoal. É um problema da sociedade, é um problema econômico. Então, os homens também têm que entender como que vão receber essas mulheres. O mundo inteiro tem que se organizar para isso. Dos bem? Então, lá no Mastertech, a gente trabalha com uma escadinha de cursos. E eu sempre conto que um dos workshops que a gente mais é bem sucedido chama Programação para Não Programadores. Pessoal, ele chama programação para não programadores por uma questão de gênero também. Porque essa mulher, ela tem medo de falar que ela é de tecnologia, ainda que ela seja. E eu tenho que esfregar na cara dela que, cara, não vai cobrar nada. Não vou cobrar conhecimento, você não vai... Fica calma. E a gente consegue ter um quórum incrível de mulheres porque a gente está escrevendo não programadores. Porque se fosse só programação básica, essa mulher ia continuar achando que aquele não é um lugar para ela. Depois que ela faz programação para não programadores, ela sai muito poderosa, porque ela sai com o aplicativo no celular dela e é uma mulher que deu aula. E aí ela pode ir para o próximo passo, que é fazer o curso Aprenda a Programar no final de semana, por exemplo. Onde ela vai fazer o site dela, o app dela, ela vai passar um final de semana inteiro. Ela vai arrumar com quem que ela vai deixar o filho, ela não vai ligar. Cara, vão vir me buscar, sei lá, eu vou fazer esse curso, porque aí ela já pode. Ela descobriu que ela pode. Até o momento em que, por exemplo, a Gia, eu sempre conto a história dela, a Gia era intérprete de Libras. Não trabalhava com tecnologia, pelo contrário, tinha um medinho leve de tecnologia. Um medo grande de tecnologia. A Gi viajou comigo depois do curso do imersivo, ela viajou comigo ensinando mais de 500 crianças o que é a internet das coisas. A gente foi para a Amazônia ensinar a criançadinha. A Gi hoje dá aula. Então, a gente tem que preparar essa mulher para ela conseguir chegar e ocupar esse espaço que ela pode ocupar. Tudo bem? Então, a minha última chamada aqui antes da gente... Eu nem sei que horas são. Tem quanto tempo? Quem está controlando meu tempo? Tem quanto? 10 minutos para acabar? Ou para as perguntas? Para acabar, né? Tá bom. Não, estou zoando. Pessoal, então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que a gente, individualmente, se a gente quiser ver a transformação, a gente vai ter que começar de algum lugar. E aí, vocês não precisam... Assim, eu não gosto muito dessa pressão da gente, não, a gente tem que revolucionar, aí a gente tem que empreender, aí a gente tem que jogar nossa carreira. Se a gente mudar no nosso dia a dia, se a gente se suportar, se a gente, em vez de quando a nossa priminha chegar, e aí são homens e mulheres, a nossa priminha chegar e falar assim, ai, o que você está fazendo? Em vez de você falar, ai, você não vai entender. Você sentar e falar assim, cara, a programação é muito legal. Tecnologia é muito legal. Na mudança pequena, a gente vai conseguir fazer essas revoluções. E aí a gente tem que escolher a que a gente está mais confortável. Parece que hoje é muito confortável para mim falar sobre isso, pessoal. Mentira! Faz 6 anos que a gente conversa sobre isso. Meu primeiro ano de faculdade, ninguém ia achar que era a Camila que estava fazendo aquele primeiro ano de faculdade. A Camila ia de pijama, de cabelo preso, tinha pânico de alguém chamar o nome dela. Eu só queria ser igual a todo mundo, pessoal. Eu era a única que ninguém podia assinar meu nome na lista. Eu era a única que todo mundo sabia se eu tinha atrasado o trabalho ou não. Todo mundo sabia a minha nota. Todos os professores me conheciam. Todos os professores corrigiam minha prova diferente. Só que lá com 18 anos, ninguém tinha falado para mim que todos aqueles meninos já estavam ali há 4 anos penando. E que eu estava estudando que nem uma louca. E tirava 5 na prova e que era normal. Que eles já tinham ido pior do que eu. Mas qual que é a mensagem que fica? Talvez eu não tenha nascido para isso mesmo. Então, é musculatura. Começar essa transformação dentro da realidade de vocês é treino. É a gente trabalhar todo dia. Eu cansei de usar esses exemplos dessas mulheres. Que alguém vinha, eu enchia a boca e falava, eu estou fazendo ciências da computação na Universidade de São Paulo. Ralei pra caramba para estar lá. E eu tinha o maior orgulho de contar para todo mundo. E aí todo mundo falava assim, nossa, não parece. Aquilo era uma facada no meu coração, tipo, cara, mas eu me dediquei muito tempo para estar aqui, por que não parece? E aí eu tinha que apoiar nessas outras mulheres que tinham vindo antes de mim. E eu falava, cara, mas por que não parece?
Quem inventou programação foi uma mulher. Quem inventou o Wi-Fi? E eu tinha vários exemplos na manga. Até o momento que hoje eu olho e falo assim, cara, não parece porque você está pensando errado. Você está errado, não sou eu que estou errada. Mas isso tem 6 anos aí de academia todo dia. Então também não se cobrem. Se vocês não conseguirem começar a revolução amanhã, só não deixa essa chama apagar. Porque eu preciso de vocês. Tá? E a gente, dentro do nosso microcomunidade, a gente vai conseguir fazer isso. Tá? Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa nos últimos 8 minutos que nos faltam. Comentário. Pega o microfone, peraí. Você tem 25 anos, né, Camila? Quando falaram que você não podia mexer no computador, na minha época, eu tenho 50, eu não podia ter bicicleta. Só meu irmão tinha bicicleta, então para a gente poder usar de bicicleta, a gente tinha que pegar emprestado do irmão. E essa semana, faz o quê? Uns 2 dias, eu vi um filminho no Facebook. Alguém aqui talvez lembre. Era uma bonequinha que a gente tinha, chamava Mãezinha. Então ela ficava mexendo assim e tocando uma musiquinha. Tchum, tchum, tchum. Aí eu passei para minha prima, que ela tinha também. Ela tinha uma boneca igual a minha. Aí ela falou, eu guardei até eu ter os meus filhos. A hora que eu vi que eu não ia ter mais menina, eu me desfiz. Falei, que engraçado, eu tenho 2 homens e uma mulher. Sempre tive as bonecas guardadas. A minha menina nunca usou nenhuma das minhas bonecas. Eu mandei as minhas bonecas embora sem usar. Só fui usadas por mim. Então, por quê? Porque eu nunca diferenciei meus 3 filhos. Eles eram 2 homens e a menina, e era brincadeira igual. Eles hoje a Camila está junto comigo no cochilo. Ela provavelmente vai ser uma que vai entender de Arduino, que vai entender de toda a tecnologia. Mas tem que ter um comecinho, né? Então, para quem for mãe, não diferencia mesmo. Não diferencia, que depois no futuro vocês vão ficar bem agradecida. Vai. Obrigada. Tenham filhos todos iguais. Maravilhoso, é isso. Arrasou. Se eu tivesse Então, eu queria contar minha história brevemente. Eu sou um dos poucos homens aqui, então eu acho que faz sentido eu contar o que aconteceu comigo. A minha turma na graduação eram 30 homens e nenhuma mulher. O que você graduou em engenharia aeronáutica. E eu me vi repetindo um padrão 6, 7 anos depois na minha equipe, que eu era gestor no banco, com 28 homens e uma mulher. Tá? E eu não percebi isso sozinho, eu tinha uma espécie de miopia. Quem me ajudou a perceber isso? Hoje, minha esposa, ela não era minha esposa na época, e ela lidera um coletivo feminista com mais de 1.500 defensoras, ela é defensora pública. E ela chegou um dia e falou para mim, olha, essa é a sua equipe, mas, cara, você não é assim. O que é? Você não é machista, você não é... E as mulheres? Aí que eu comecei a pensar, não foi rápido, não foi. E essa miopia começou a diminuir o grau, não sei se hoje zerou, eu acho que ainda não. Mas o recado que eu quero dar para vocês é, vocês têm que continuar fazendo o que vocês estão fazendo, mas alguns bons homens precisam de ajuda também. Precisam. Eu acho que se eu não tivesse a minha esposa hoje, não tivesse essa história cruzado, eu continuaria míope do jeito que eu era, não por maldade, não por preconceito, nem machismo. Eu acho que eu nunca fui isso, mas eu ia continuar sem ajudar em nada, agregar em nada. Não ia ter escancarado, né? Não, a gente não escancarar ia. Eu acho que não discussão. teria essa ruptura e eu poderia passar alguns bons anos a mais sem ajudar em nada, continuar fazendo o que eu estava fazendo. A situação menos energética, que eu chamo para mim, era aquela. Eu estava muito acostumado, desde a minha graduação, a trabalhar com homens, então para mim era natural. Era a situação de menos energia. E é isso que eu queria falar para vocês. Assim, eu acho que a maioria dos homens precisa de ajuda. Obrigada. Tá? Obrigada. É isso aí. E, gente, eu sempre falo, os meus amigos da graduação, eu amo eles profundamente. E eles hoje são os que mais alimentam o blog. Eles mandam, ai, Camila, você viu isso? Ai, Camila, achei sua cara, você vai amar isso. Por quê, pessoal? Eles faziam piada,
Por quê? Repetir um padrão. E a gente, ainda mais quando a gente não é minoria, é muito fácil a gente repetir um padrão, porque a gente é o padrão. E aí é muito confortável a gente repetir o padrão. Então, eu concordo plenamente que essa... E, de novo, por isso que eu tenho, nos últimos tempos, eu tenho arraigado muito o discurso de que falar de mulheres, falar de diversidade não é um problema das mulheres, é um problema econômico, é um problema de todo mundo. Então, quando eu ver uma audiência para uma palestra que chama Mulheres na Tecnologia e a gente tiver meio a meio, aí eu acho que a gente vai estar começando a caminhar para uma transformação. Obrigada, viu? É isso. Aqui, teoricamente, a gente já é mais aberto para essa discussão. Exatamente. Imagina na corporação. É isso. Obrigada, viu, querido? Mais algum comentário? Já deve ter... Cortaram meu microfone. Tem mais uma pergunta? Uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Ótimo. Você vai levar? Tá. Oi, Camila. Não é bem uma pergunta, mas acho que você vai gostar. É um comentário. Eu trabalho na ThoughtWorks e estou nessa bandeira também, fazendo palestras como você, falando assim, cadê as mulheres negras e tudo mais. Uma coisa que pode ajudar e que eu achei muito legal que você fez esse workshop para não programadores, que a gente tem exercitado também na nossa comunicação, é não falar no masculino, porque toda a generalização é no masculino. Então, para uma área que as mulheres já têm esse estereótipo, porque talvez não seja o meu lugar, será que é isso mesmo e tal, a gente usa, às vezes, pessoas desenvolvedoras, a gente tenta falar pessoas, porque aí fica neutro, e se não der para falar, fala no feminino. Isso a gente tem exercitado, até na palestra do Fábio, a gente falou da revista Coragem, tá com a linguagem toda assim... Nós somos famosas, aí fala, putz, é só de mulher a empresa? Pensa um pouquinho, se é só de mulher ou porque a gente está usando essa linguagem. Então, a gente está fazendo essa provocação no sentido de incitar essa reflexão. Total. A gente fez um evento que era Encontre Seu CTO. Daí eu falei assim, e se a gente colocar Encontre Sua/Seu CTO? Vamos pôr primeiro... Gente, o que eu recebi de e-mail, mensagem no Facebook... Ai, errou, Camila, você inverteu. Eu falei, oi? Preparado para o textão, né? Cara, se eu tivesse colocado só seu, ninguém ia encher meu saco. Mas só porque a gente inverteu sua/seu, nossa, motim, revolução, a Mastertech é feminista, não sei o que. Tipo, gente, pelo amor de Deus. E aí eu lembro de uma palestra da ThoughtWorks, do Caroli. Do Paulo Caroli, que ele falava, ele começou, não, porque as programadoras, e todos os exemplos que ele davam eram programadoras, ele usava programadoras. E aí ele abriu para perguntas, e era uma discussão de métodos ágeis, assim, o evento o recorte não era de gênero, sim. Mas aí o Caroli, tudo ele falava programadoras. E aí, na hora que abriu para perguntas, o cara tipo, nossa, o seu time, você trabalha num time de mulheres? Dele, não. Daí eu, tipo, por que você está usando feminino? Ele falou, eu usei 20 anos no masculino e nunca ninguém me perguntou. Próxima pergunta. Aí ficou todo mundo, tipo... Ótimo, arrasou. Fica a dica, hein, pessoal? Agora acabou mesmo, gente. Obrigada. Vamos começar nossa revolução. Yes!